O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Nós estamos nessa celebração do 18º domingo do tempo comum. A liturgia da palavra é uma continuidade do domingo passado, que no capítulo 6 de São João fala do verdadeiro pão do céu. É o discurso do pão da vida. E vamos acompanhando outros domingos sequentes também nesse capítulo 6 de São João. Nós ouvimos no começo do Evangelho, quando a multidão percebeu que Jesus não estava ali, e depois, quando foram ao encontro dele, perguntaram: quando chegaste aqui? Mas às vezes nós nos preocupamos com aquilo que é material. Assim como na multiplicação dos pães, o texto do Evangelho domingo passado, quando Jesus perguntou como nós vamos comprar pão para tanta gente, Filipe pensou no lado material: nem 200 moedas de prata serão necessárias. Mas muito mais do que o material está na partilha, porque quando André fala que é um menino com 5 pães e 2 peixes, então a partilha do que alguém tinha para os outros, para aquela multidão. E Jesus então questiona, ele fala: vocês me procuram não por minha palavra, não por mim, mas pelo pão que vocês comeram. É muito comodismo, muito tranquilo a gente ter que comer sem trabalhar, sem produzir. Que mais tarde São Paulo fala que quem quiser comer vai comer em casa, né? Porque eles não trabalhavam, iam para as reuniões, para os encontros, para comer na casa dos outros. É o famoso filaboia, né? E então Jesus fala que nós não podemos nos preocupar com o
pão que perece, que acaba, que apodrece, ou que nos alimenta só por um dia, mas procurar o pão que alimenta para a vida eterna. Ao que eles estavam sempre arranjando motivos para encostar Jesus na parede, né, querendo contradizer o que ele falava, o que ele contradissesse, né? Qual sinal o Senhor traz para a gente possa ver e para a gente poder acreditar? Porque muitas vezes nós ficamos presos a sinais. Tanto que até Tomé, na ressurreição, falou: se eu não colocar a mão nas suas chagas. Quer dizer, nós ficamos presos em tocar, em ver, mas não ficamos satisfeitos com aquilo que nos fala, aquilo que a nossa fé nos diz. E aí eles ainda falam, né? Moisés deu o pão do céu. É o que nós ouvimos na primeira leitura. Quando o povo, tendo saído da escravidão do Egito, passando pelo deserto, saindo da escravidão em busca de uma terra nova, onde corre leite e mel, onde eles não vão pagar. E no deserto eles sentiram fome e começaram a reclamar. Lá no Egito nós tínhamos pão com fartura. Eles sentiam saudade da cebola do Egito. É aquilo que nós nunca estamos satisfeitos com o que nós temos. Às vezes até a gente prefere a escravidão, mas em troca de pão. Nós não podemos trabalhar em troca de um prato de comida apenas. O trabalhador merece um salário, e salário digno. Não é só em troca de uma marmita ou de um prato de comida, não. E eles estavam com saudade porque eles trabalhavam em troca da comida. Não passavam fome, mas o trabalho cada vez mais aumentado. E com isso, eles caminhando pelo deserto, recorreram a Moisés. Moisés disse a Deus, né, que eles estão revoltados. E aí, Deus mandou como aquela névoazinha, depois veio o alimento, que eles deram o nome de maná, e que eles deveriam apanhar o suficiente para cada dia. Ninguém apanhava mais do que o necessário e não faltava também para cada dia. Então isso ficou marcado na história desse povo, até chegar em Jesus, como Moisés tendo dado o pão do céu. Eles pedem a Jesus um sinal. Qual que é o sinal que Jesus dá? Quem come do verdadeiro pão do céu não terá fome nem sede. Aí volta aquela ideia de querer o pão material. Senhor, dá-nos sempre deste pão. Eles não tinham entendido ainda. Quer dizer, ter pão à vontade, em abundância, sem precisar de trabalhar. Seria mais ou menos isso, né? Interpretando a palavra desse povo. Mas Jesus fala: o verdadeiro pão do céu é o Pai que envia. Eu sou o pão da vida. Quem crê em mim, quem come deste pão, viverá eternamente. Acho que nós precisamos buscar cada vez mais nos alimentar desse pão que veio do céu. Como se cantou no momento da aclamação, e que Jesus, naquele momento da tentação no deserto, quando o diabo falou: transformar as pedras em pães, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Aí nós temos em cada celebração o pão da palavra, que é a liturgia da palavra, e o pão da Eucaristia, e que nós não podemos separar um do outro. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra e da Eucaristia, porque é Deus que vem a nós, nesse sentido de um completar o outro. Que a celebração eucarística é um todo e que nos fortalece. Nós estamos começando, hoje ainda final de julho, mas por começar o mês de agosto, que é o mês vocacional.
Então, amanhã, esse 1º de agosto, é o início do mês vocacional. É um mês temático, cada mês, alguns meses têm um tema. No caso, agosto é vocação, setembro é o mês da Bíblia, outubro, missões, e outros meses, outros temas que temos durante o ano. O que é vocação? Vocação é chamado. Muita gente, quando ouve falar de vocação, pensa só em ser padre ou ser irmã. Nós todos somos chamados, todos somos vocacionados, porque nós somos chamados por Deus, primeiramente a vida. Nós nascemos porque Deus nos chamou à vida, nos deu a vida. Nós todos somos chamados à vida cristã pelo batismo. Nós que somos batizados, um dia recebemos essa vocação cristã. Quem não é, continua sendo chamado, apesar de não ter dado essa resposta pelo seu próprio batismo. Nós temos vocações diversas para a nossa vida, seja no matrimônio, seja na vida consagrada, no sacerdócio, na vida religiosa. Nós todos temos vocação. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Deus nos chamou. Qual é a nossa resposta? Às vezes nós só queremos receber de Deus, dá-nos deste pão. Como a samaritana, Senhor, dá-me desta água, dá-me de beber. E Jesus pede a ela, dá-me sempre dessa água. Nós só queremos receber. Mas qual é a nossa resposta ao chamado de Deus? Em cada domingo se celebra uma vocação específica. Então, no primeiro domingo, geralmente, celebra a vocação sacerdotal. É a vocação para ser padre. A gente não pode ser padre porque o pai ou a mãe fazem promessa de fazer de um filho padre. Antigamente, toda a família, sobretudo as famílias mais nobres, tinha que ter advogado, tinha que ter padre na família. E, na verdade, não é por aí. Quantos pais sonham em ter filho padre e vai jogando aquela carga no filho para ele ser padre? Não é assim. A vocação é um chamado de Deus que precisa, sim, do incentivo dos pais. Porque muitas vezes, quando o filho fala assim, ô pai ou mãe, eu quero ser padre, muitas vezes a resposta, você pode ser tudo, menos padre. Se quiser ir, vai, mas não pisa aqui mais. Ainda hoje existe isso. Mas depois nós cobramos da igreja, queremos padres. Não está satisfeito com o padre, que mande outro, que a gente não está satisfeito com esse. Mas a gente não colabora. A gente vai tirando as pessoas do caminho da vocação sacerdotal. Como que nós podemos cobrar? É preciso que a gente incentive. E a vocação primeiro nasce na família, o berço que nós temos. É aquilo que nós incentivamos para que a criança, o adolescente, o jovem, pode ser até adulto. Não, já passei da idade, não passou da idade, não. Se você tem a vocação e preenche os quesitos exigidos, não passa da idade. Mas é preciso sentir-se chamado por Deus e dar a sua resposta. Cristo nos chama, como chamou os apóstolos, Ele não escolheu por idade, não. Dizia, vem, segue, cada um ia e seguia. Mas se Ele nos chamar, a gente não nasce pronto para isso. Padre, então acho que já chegou pronto, mas precisou ter uma família, precisou ter uma formação, passar por dificuldades, por crises, por problemas, às vezes até vontade de desistir. Tudo isso acontece, como muitos desistem, mas com o apoio da comunidade, da oração de cada um. Se a gente não pode dar essa resposta e não quer ser padre, mas que a gente pelo menos incentive aqueles que querem e rezem pelas vocações. Então fica como proposta para todos nesse mês de agosto, rezar pelas vocações. E nessa primeira semana de agosto, pelo dia do padre, dia 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney, que é o patrono dos padres, rezar por nós. Nós não seremos bons padres nunca, se a gente não tiver o apoio, porque a gente não é padre para a gente,
é Padre para os outros e com os outros. Então, nós contamos com a oração de todos e que a gente possa tocar em frente, que possam compreender as limitações, as fraquezas, as dificuldades, que a nossa vida é cheia disso. Nós somos humanos, tanto quanto qualquer um. E a gente não dispensa oração, pelo contrário, pede, rezem por nós, para que a gente possa ser fiel e dar conta daquilo que nos foi confiado. E se Deus nos chamou, a resposta é nossa, claro que nós devemos levar adiante, mas somando as forças, as orações de todos, a gente tem certeza que tudo será muito melhor. Então rezem por nós. Façamos a nossa profissão de fé.